A influência celta é notada até os dias de hoje, seja na música, em lendas como Tristão e Isolda, em festas típicas como o Halloween e entre outras coisas. Porém, talvez o que você não sabe é que os celtas viviam migrando de um lugar para o outro em busca de uma terra prometida. E é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje, sobre a terra prometida dos celtas. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Desvendando. Eu sou a Graça e eu espero que vocês estejam preparados para o vídeo de hoje. Como começamos falando sobre uma utopia criada pelos seres humanos, que era a cidade de Atlântida, vamos fazer mais 3 vídeos relacionados a esse conteúdo. E um deles, que será o vídeo de hoje, será sobre a Terra Prometida dos Celtas. Bom, pessoal, sobre os escritos relacionados aos celtas, eles eram muitos de origem grega e romana, porque os celtas eles não tinham esse costume da escrita. Então, boa parte das coisas que eu estou falando aqui foi baseada no que os gregos e romanos escreveram. Os celtas são originados da região central da Europa e eles começaram a se espalhar desde a Península Ibérica até a Península de Anatólia, ali por volta do século 2 e 3 a.C. Os celtas se organizavam em clãs ou em tribos. Antigamente eles ocupavam, em grande parte, esses países que são hoje a Inglaterra, a Espanha, a Alemanha, Bélgica e principalmente a Irlanda. Por que principalmente a Irlanda? Porque de todos esses países e entre outros que eu não citei, a Irlanda é o país que ficou mais isolado por ser uma ilha. Então, a cultura celta ela é predominante na Irlanda até os dias de hoje. Um fato curioso sobre os celtas é que eles eram temidos aonde quer que eles passavam. Por exemplo, durante as batalhas eles pintavam os cabelos de branco, faziam pinturas com símbolos de alguns espíritos que eles acreditavam e alguns animais. Eles achavam que podiam adquirir as forças desses animais que eles pintavam no corpo e assim durante as batalhas eles iam dessa maneira. Os celtas levavam essa questão de ritual muito a sério. Por exemplo, para você se tornar um homem celta, os rapazes tinham que viajar para outros lugares, arrancar a cabeça de uma pessoa de outra civilização, trazer para o seu clã e só assim com isso era comprovado que eles eram homens celtas. Além do mais, eles faziam uma tatuagem representando esse momento naqueles garotos. Ou seja, todos esses símbolos, todos os misticismos que os celtas possuíam eram de fato muito importantes para a cultura celta no geral. Para começo de conversa, muitos de nós já sabemos que eles eram politeístas. Os sacerdotes desse povo eram conhecidos como os druidas, que eram uma espécie de magos, bruxos ali. E assim, eles eram a maior autoridade na cultura celta. Eles tinham muito poder e influência sobre todo o povo. Os druidas realizavam rituais, até cirurgias, dizem. Enfim, os druidas tinham essa influência toda, inclusive nas lendas. O que dizem é que a lenda do rei Arthur tinha aquele mago, o Merlin, e que possivelmente ele era o que? Um druida. E pessoal, não é só essa lenda do rei Arthur que é famosa, de origem celta. Nós temos vários contos de fadas que foram aí distorcidos ou adaptados, melhor dizendo, para as crianças assistirem e os pais lerem para os seus filhos ao longo do tempo. Outro exemplo são aqueles duendezinhos que a gente conhece, os duendes que ficam no final do arco-íris, enfim. Você provavelmente já viu eles retratados de uma forma super sorridente, amigável. Só que esses duendes, eles eram basicamente uma espécie de capetas para os celtas. Falando um pouco agora dos deuses celtas, né? Esses deuses, eles tinham muitas características da natureza, dos animais. Por exemplo, eles tinham influência até nos nomes dos rios, ou os rios tinham influência nos nomes dos deuses, não sabemos. Um exemplo disso é a deusa Danu, que foi em homenagem ao rio Danúbio. O rio Danúbio foi em homenagem
a deusa Danu. Não se sabe ao certo. Nós temos outros deuses como a deusa mãe, a deusa da natureza, da fauna, da flora, que sempre é muito cultuada, sempre foi muito cultuada. Temos o deus Tanril, que é o deus do fogo, a deusa Epona, que não era só a deusa dos cavalos, mas aquela deusa que ia com os guerreiros para as batalhas, para as guerras. Porém, eu quero falar de uma curiosidade aqui no meio disso tudo, que é o deus Cernunnos, um dos deuses mais antigos da religião celta. Cernunnos era um deus representado com grandes chifres, uma barba muito longa e geralmente nu. E ele protegia todos os animais da floresta e ele tinha muita influência nessa fertilidade dos clãs, da terra, do planeta, e ele era sim um deus muito adorado. Acontece que anos depois, quando os cristãos começaram a colonizar esses povos, eles denominaram que eles eram povos pagãos. Por quê? Porque os Cernunnos, ele tem esses chifres e os cristãos começaram a associar ele com quem? Com Lúcifer, né? Que depois de ter caído do céu, ganhou alguns atributos, como os chifres. Então eles classificaram os celtas como pagãos e adoradores do diabo. E isso aí é história para outro vídeo, mas se você quiser comenta aqui embaixo que eu falo sobre também. Agora finalmente vamos falar um pouco sobre essa terra prometida dos celtas. O que acontece? Esses povos, os celtas, migravam sempre de um lugar para o outro, eles não tinham um ambiente fixo. E esse fato de que eles estavam sempre migrando era justamente porque eles acreditavam numa lenda da Terra Prometida. E não, isso aqui não é uma história da Bíblia. Os celtas passavam essa lenda de geração em geração de que eles encontrariam um lugar que abrigaria todos os clãs, que teria muita fertilidade e que todos viveriam felizes para sempre. Porque algumas teorias dizem que a terra prometida dos celtas foi a Inglaterra. Dizem que os celtas foram o primeiro povo civilizado a chegar na Inglaterra. E desde então eles ficaram por lá, cresceram, se expandiram. Algumas pessoas, alguns historiadores, alguns livros dizem que de fato a terra que eles tanto almejavam era a Inglaterra. Só que essa história não foi feliz assim para sempre, porque a Inglaterra ela foi conquistada por outros povos ao longo do tempo, inclusive pelos romanos, não é mesmo? Entrando nessa história dos romanos, eu vou falar de um fato bem curioso aqui para vocês. Anos depois dos celtas terem, migrado para a Inglaterra, eles perderam a terra e os romanos com o tempo dominaram a Inglaterra, inclusive Londres, não é mesmo? O que acontece? Boudica era uma rainha da Grã-Bretanha, uma rainha dos celtas, de um dos clãs, para ser mais exata. Porém, os romanos queriam dominar tudo e todos, né? Então, eles foram até a Grã-Bretanha e mataram a maioria das pessoas de lá, aprisionaram as filhas da Boudica, que era a rainha, e mataram o seu esposo. Pois é, aprisionaram ela também. E isso gerou uma grande ira à Boudica. E o que ela fez? Segundo alguns escritos, ela reuniu mais de 120 mil homens na época, o que era muita gente para os celtas, porque eles se dividiam muito em clãs, em algumas tribos, e para juntar essa grande quantidade você tinha que ter uma influência muito grande. Boudica, era retratada com longos cabelos vermelhos em algumas lendas, em alguns cânticos, e ela era muito corajosa, muito valente, e ela não tinha medo de nada nem de ninguém, inclusive dos romanos. Com esse exército que ela juntou, ela conseguiu devastar a cidade de Londres e dominar a cidade. Então Boudica não é qualquer uma na história. Não sei se vocês já escutaram isso, mas ela era sim uma grande guerreira. Aliás, um bônus aí para falar dos celtas. Eles tinham as mulheres como iguais aos homens, não tinha essa acepção. Então as mulheres lutavam, se as mulheres quisessem se separar, elas se separavam e estava tudo certo. Diferente de muitas outras culturas, que nós vemos, inclusive até os dias de hoje. Elas eram retratadas como alguém muito importante na sociedade que iria fazer aí com que seus filhos nascessem,
crescessem, multiplicassem. Não só isso, mas ajudar na colheita, na plantação ou nas guerras, em todas essas coisas. No geral, esse foi o resumo sobre boa parte da cultura dos celtas. Tem muito mais coisa para falar, isso aqui realmente é uma pincelada das coisas que eu li. E assim, minha opinião agora, momento desvendando, é que a Inglaterra é teoricamente a terra prometida dos celtas. Porém, eu acredito, opinião minha, que se existiu uma terra prometida dos celtas, essa terra é a Irlanda. Porque até hoje, né, como eu já disse aqui, como a Irlanda foi mais separada por ser uma ilha, ela tem ainda muitos costumes, né? Tem línguas, tem pessoas que ainda falam, né, essa língua gaélica, enfim, que eram dos celtas, e possui muita diversidade, muito misticismo relacionados à cultura dos celtas. Mas fica aí a sua opinião também para comentar aqui no vídeo. E aí, você acha que a terra prometida dos celtas era a Inglaterra ou é a Irlanda? Tem algumas pedras, né, que a gente vê por aí que são, assim, lugares onde os druidas realizavam seus rituais. Tem até umas histórias aí de viajantes do tempo. E é muito mistério envolvido, né? Na Inglaterra tem também, porém na Irlanda, como eu já disse e reforço, ainda é muito presente. E se você quiser saber mais sobre a cultura dos celtas, assim, só sobre a Irlanda, por exemplo, quem sabe eu não faço um vídeo, né, desvendando a Irlanda e seus costumes que estão muito presentes até os dias de hoje. Pessoal, esse foi o Desvendando de hoje. Estou muito feliz de ter feito esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês deixem um joinha, porque esse deu um pouco mais de trabalho. Eu confesso, é muito conteúdo, é muita informação. Não tem muita coisa escrita, né, celtas? Não escreviam muito. Deixa seu joinha, se inscreve lá no meu Instagram, se inscreve aqui no canal, manda um e-mail dizendo alguma opinião, alguma coisa que você queira ver aqui no canal. E é isso, um beijo e até a próxima. O próximo vídeo vai ser sobre os vikings, vocês não perdem por esperar, que eu tô, estudando aqui. Assista o próximo vídeo. É isso, um beijo e tchau!